Olá, gente. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Fico muito feliz e já grato pelo convite da Acta e por esse canal de comunicação que Deus tem usado ela para abençoar tanta gente. Eu fui convidado por ela para falar sobre um assunto que no meio cristão eu entendo que é um tanto quanto polêmico, mas que eu não tenho dificuldade de falar sobre ele. Aquela pergunta constante que as pessoas fazem: pastor, é certo ou é errado fazer tatuagem? A tatuagem que é algo do modismo, as pessoas gostam e tal. E algumas pessoas querendo proibir, por uma visão pessoal, a tatuagem, ou algumas pessoas querendo fazer o uso dela, aí acaba usando a Bíblia de um jeito meio errado. E eu gosto de interpretar a Bíblia como ela precisa ser interpretada, não na minha visão, não na visão de ninguém, mas na visão de Deus. Então, qual é o texto que as pessoas usam para dizer se concordam ou não que se faça tatuagem? Está em Levítico capítulo 9, o versículo 28. E a palavra de Deus diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Então tem gente que pega esse texto e diz assim, tá vendo? A Bíblia diz que é proibido fazer tatuagem. Só que a gente não pode analisar algo tão subjetivo, pessoal, apenas por uma interpretação pessoal da Bíblia. Porque a gente precisa entender o seguinte: o mesmo texto que diz que não se pode fazer corte no corpo, nem se pode fazer tatuagem, é o mesmo texto também que explica outras diretrizes para o bom funcionamento da cultura judaica naquela época. E nós entendemos que o texto do capítulo 19 é exatamente uma orientação para a cultura da época. Então, se é proibido fazer tatuagem, no mesmo texto também, no versículo anterior, diz assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Ou seja, então o mesmo texto que diz que não pode fazer tatuagem, diz que também não pode fazer a barba. Quer dizer que a barba pode fazer, mas tatuagem não pode fazer. Então, eu não acho que para a gente falar sobre se é certo ou não, a gente tentar forçar dentro da palavra de Deus uma opinião própria. Eu penso que esse assunto, assim como tantos outros, como por exemplo, pessoas me perguntam: pastor, é proibido tomar uma taça de vinho? Pastor, é proibido ir para um show secular? Nesses tipos de perguntas, nesse âmbito de pergunta, aí vem a tal da pergunta de: é proibido ou não fazer tatuagem? Então eu prefiro que a gente observe a palavra de Deus sobre aquilo que pode ou não, dentro de outro texto da Bíblia, que é Romanos capítulo 14. E em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o que se podia ou não comer numa vivência cristã, numa comunidade cristã. E aí tem uma parte do texto que o apóstolo Paulo ele diz assim: se você comer carne escandaliza o seu irmão, então não coma. Então eu vejo que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, comer carne não é pecado, nem é errado. Mas mesmo aquilo que você entende que é lícito para você, mas que isso pode trazer tropeço, o escândalo para o seu irmão, você precisa repensar. Eu penso, gente, que fazer uma tatuagem ou não é muito mais do que observar se isso é pecado ou não, se é certo ou errado. Mas isso está dentro de uma visão maior. O ambiente que eu vivo, a comunidade que eu vivo, o testemunho que eu dou. Porque da mesma forma que Paulo está dizendo que é melhor que eu não coma carne, Paulo não está dizendo que comer carne é pecado. Mas eu comer carne pode atrapalhar e escandalizar e embaraçar o caminho do meu irmão. Então ele diz assim: abra mão disso. Eu tenho um recado para você então, que quer saber se fazer tatuagem, usar piercing ou não, se isso é certo ou errado. Eu entendo que é muito mais amplo do que entender se é certo ou errado. Você precisa entender o que você vai fazer. Vai glorificar o nome do Senhor? Tá, você vai fazer uma tatuagem. Isso vai atrapalhar o ambiente que você vive? Então é melhor que você não faça. Não que seja pecado fazer. Você consegue me entender? Então eu prefiro entender como Paulo diz.
Paulo parece que está falando de comida, mas se você observar, no capítulo 14 de Romanos, Paulo não está falando nada de alimento. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando sobre a nossa forma de viver em comunidade. E a palavra do Senhor diz que quando a gente for viver em comunidade, tudo que a gente for fazer, seja para glorificar o nome do Senhor. Se você sentir paz no teu coração em fazer uma tatuagem, e você entende que no ambiente que você vive, isso não vai atrapalhar nem trazer escândalo, deixa Deus te orientar no teu coração. Agora, cuidado também, porque a palavra diz em Jeremias 17:9, que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Porque tem gente que está dizendo assim, eu vou fazer porque meu coração está em paz. Mas possa ser que o seu coração esteja em paz e esteja uma guerra exterior por causa de uma atitude sua. Aí eu entendo que nesse momento você deve observar outra palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus não é Deus de confusão. Então qualquer que seja a decisão que eu tome na minha vida, seja fazer uma tatuagem, seja comer qualquer tipo de comida, seja estar em qualquer tipo de ambiente, eu preciso entender que não é somente ter paz no coração para fazer ou estar, mas eu preciso entender que o meu Deus, o Deus da minha vida, não é Deus de confusão. Então eu não posso também querer viver tentando agradar todo mundo, mas eu tenho que querer sim e perseguir isso, de agradar o meu Deus. Então, o que você vai fazer? A palavra do Senhor diz assim, seja por obras ou por pensamentos, seja para glorificar o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ele vai te dizer o que é certo e o que é errado. Porque diante de Deus, o que é certo e o que é errado é para agradar ao Senhor. Então, eu tenho a noção correta de qual tem que ser o meu comportamento. Deus abençoe a todos, espero ter esclarecido, espero ter abençoado a tua vida, Acta, nesse teu canal tão abençoador. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal Impactante. Tem a fanpage Impactante no Facebook e tem o Instagram Impactante. Siga, curta, compartilhe, se inscreva e abençoe outras vidas. É isso aí. Deus abençoe.